No TJ UFSC de hoje, você confere. Bolsonaro libera ProUni para ex-alunos de escolas privadas que não eram bolsistas. E relembre também a matéria sobre as mulheres na linha de frente de combate à pandemia e o primeiro episódio da série Democracia em Cheque. Não sai daí, que é tudo isso logo depois da vinheta. Oi, boa noite! Começamos com notícias nacionais. Foi publicada nesta madrugada, no Diário Oficial da União, uma medida provisória que amplia o acesso ao programa Universidade para Todos, o ProUni. Agora, alunos que cursaram o ensino médio em colégios particulares e não possuíam bolsas de estudo integral podem solicitar o benefício. Até então, o programa era restrito a estudantes que cursaram o ensino médio na rede pública ou que tiveram bolsa integral em instituições privadas. Apesar da nova definição, os critérios econômicos continuam os mesmos, ou seja, apenas candidatos com renda familiar per capita de até R$ 3.300 podem participar. A partir de agora, os estudantes de escolas privadas também poderão utilizar a nota do Enem para solicitar o benefício de 50% ou 100% de gratuidade em mensalidades de faculdades particulares. Segundo o MEC, 2.867.673 candidatos se inscreveram na última edição do ProUni neste segundo semestre de 2021. Ainda falando do cenário nacional, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, deu um prazo para o governo federal explicar a demora em adotar medidas contra a nova variante Omicron. Os Ministérios da Saúde, Justiça, Infraestrutura e Casa Civil têm até amanhã para se manifestar sobre as recomendações da Anvisa de contenção ao vírus. Barroso respondeu a uma ação do partido Rede que tenta obrigar o governo a adotar medidas sanitárias, como a adoção do passaporte da vacina para quem chega ao Brasil. Neste ano, lá em março, na Semana do Dia da Mulher, nós exibimos uma reportagem especial sobre as profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate à pandemia. Agora, nós vamos relembrar a rotina e os desafios dessas profissionais que, inclusive, são a maioria nessa área de trabalho. Seja na ala de cirurgias, enfermarias, SAMUs, laboratórios ou UTIs, a força de trabalho feminina se destaca. Isso porque as mulheres já compõem 70% das equipes médicas e um pouco mais de 80% da força de trabalho na enfermagem, entre profissionais técnicos e enfermeiros. Não dá para discutir. A linha de frente no combate ao coronavírus é feminina. A enfermagem é só mulher. E a gente trabalha assim bem sincronizado, a gente tenta sempre se ajudar, né, entre a nossa equipe ali. A enfermeira e ex-paramédica do SAMU, Lisiane, atua no atendimento direto aos pacientes de Covid-19 na cidade de Maravilha, oeste de Santa Catarina. O relato dela não é exclusividade. Sandra Lorenzin, que é médica da rede pública e privada de Chapecó, também percebe mais mulheres na linha de frente. A maioria, né, na unidade básica de saúde, no meu consultório particular, são mulheres. Acho que de 30 pessoas que eu trabalho ali, tem 4 homens e o resto são mulheres. Além de serem maioria, a rotina dessas profissionais é marcada por incertezas, longas jornadas de trabalho e equipamentos de proteção que pesam. Mas com a pandemia, essa situação ganhou um novo agravante, o medo recorrente da contaminação. Segundo a pesquisa do Fundo de População das Nações Unidas sobre as questões de gênero na pandemia, as mulheres apresentaram uma piora significativa na qualidade de vida. E para as combatentes da linha de frente, os níveis de sobrecarga são alarmantes. A intensidade com que essas pessoas estão vivendo nesse último ano, o nível de estresse elevado, automaticamente é compatível com quadros depressivos, quadros ansiosos, né? Se a gente for olhar para as profissões da saúde, a grande maioria são constituídas majoritariamente por mulheres, né? E aí, né, recai toda uma lógica patriarcal da nossa organização social de que cabe à mulher a educação dos filhos, o cuidado dos filhos, da casa,
frente a todo esse cenário. Para a enfermeira do Hospital Florianópolis, Bruna Francisco, outro grande problema que afeta psicologicamente os profissionais da saúde é o descaso da população com as medidas de contenção do vírus. Para combater esse negacionismo, Bruna tomou a iniciativa de mostrar em seu perfil no Instagram o cotidiano dentro dos hospitais. Quanto mais a gente relatar e contar nossa experiência, mais a gente vai atingir as pessoas e quem sabe otimizar um pouco e quem sabe a gente consiga diminuir a gravidade disso tudo, a gravidade dessa pandemia e consiga ver um final, né? Uma luz no fim do túnel para isso tudo que a gente está vivendo. Além da nova rotina pesada de trabalho e dificuldade em obter colaboração da população, alguns velhos problemas se somam na jornada das mulheres profissionais da saúde. O machismo e a desigualdade são fatores que nem mesmo o coronavírus conseguiu afastar do ambiente hospitalar. Aonde eu vou, assim, em lugares informais, não no trabalho, as pessoas chamam o Renato de doutor. Oi, doutor. Ô, doutor. Eu sou Sandra. Aí eu viro para eles e falei assim, gente, por que vocês não chamam o cara de Renato? A gente não está no hospital, nem no trabalho. Aí eles, uma forma de respeito. Então vocês não me respeitam? Tenham coragem de chamar ele de Renato, porque eu sou médica e vocês não me chamam de doutora. Eu não quero ser chamada de doutora, mas eu gostaria de ser tratada igualmente a ele, porque eu não dependo dele. Mesmo se dependesse, vocês tinham que ter uma igualdade do acolhimento mesmo da mulher. Algumas pessoas, alguns homens, pelo fato de serem homens e talvez terem algum cargo superior ao da mulher, enfermeira principalmente, se sentem no direito de falar e o que querem, enfim, e do toque e tudo mais. A desigualdade entre os gêneros no ambiente de trabalho também é apontada nos cargos de liderança na área da saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que elas ocupem apenas 25% dessas posições. Estamos no mês das mulheres, né? Acredito que a gente precisa se posicionar melhor, a gente precisa lutar pelos nossos direitos, sim. Então, nós precisamos nos expressar mais, divulgar mais esses acontecimentos. Nós não podemos ter medo do que terceiros vão falar ou que não vão acreditar sobre a violência que a gente sofre diariamente. Agora, vamos te atualizar sobre os dados da pandemia aqui no estado. As informações são da Secretaria Estadual de Saúde. Desde o início da pandemia, foram registrados 1.235.922 casos confirmados de contágio. Do total, 1.212.466 estão recuperados e outros 3.404 são casos ativos. Foram registradas 20.052 mortes no estado. Até o momento, 79,53% da população catarinense já foi vacinada com a primeira dose. 69,84% já receberam a segunda dose da vacina. E para fechar a edição de hoje, nós vamos relembrar o primeiro episódio da série Democracia em Xeque, exibida em maio. Na matéria, nós demonstramos como os ataques a jornalistas, o regresso nas políticas sociais e a militarização do governo compõem a atual situação da democracia brasileira. O nosso governo de regime democrático, baseado na igualdade e na participação da população brasileira, está cada vez mais ameaçado. Segundo o 5º relatório anual da democracia do Instituto VEDEM, o Brasil faz parte do grupo de países que tiveram seus regimes políticos declinados em termos democráticos no ano de 2020. Os ataques que geram essa debilitação da democracia brasileira podem ser vistos nas próprias falas e ações do presidente do país. Nós temos hoje um presidente da República que flerta, abertamente, que diz abertamente ser contrário, a determinadas garantias constitucionais que são alicerces da democracia.
né? Dizer que é a favor do AI-5 é atentatório, sim, ao Estado de Direito, é atentatório à história, né, brasileira de conquista democrática. Dizer que é a favor do fechamento do Congresso, dizer que é a favor do fechamento do Supremo Tribunal Federal, isso é atentatório à democracia, ao Estado democrático de direito. A participação da população na política é uma das bases da democracia. Ela pode ser tanto representativa, pela escolha de seus representantes, quanto direta, em que a pessoa participa ativamente da agenda política. A Constituição de 1988, no seu primeiro artigo, garante essa presença popular, ao afirmar que, abre aspas, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição, fecha aspas. Atualmente, esse artigo está sendo ameaçado pelos governantes, que estão limitando a participação social. Um dos primeiros atos do presidente da República foi o quê? Foi esvaziar os conselhos públicos em que a sociedade tinha assento de diversas áreas, do meio ambiente, dos direitos humanos, entre outros. Ele não queria que a sociedade participasse de decisões ou de discussões. Isso é uma agressão à democracia. Isso é um problema, porque as pessoas não se sentem participantes do processo de deliberação, de construção das normas, do direito, dos caminhos que vão condicionar a própria vida dessas pessoas. Os direitos sociais, principalmente das minorias, também estão sendo alvos de ataques. Por exemplo, em 2020, o governo utilizou apenas 4,43% do orçamento total destinado para políticas para mulheres, em um ano em que as denúncias de violência contra a mulher aumentaram em 35%. Mais do que a importância é a centralidade da democracia. A democracia é central para garantir direito para as pessoas. A democracia é central para a gente respeitar as pessoas naquilo que elas são, as mulheres como mulheres, né? A comunidade LGBTQIA+, que a gente precisa ser respeitada, né? A criança e o adolescente, o jovem, o idoso, na sua especificidade. Lembramos que na última eleição houve uma forte polarização. Os candidatos de vertentes opostas foram encarados como inimigos, e os eleitores se dividiram em campos bem tensos de oposição. Além disso, outra questão presente no governo atual e que impacta a democracia brasileira é a aproximação com os militares e o flerte constante com a ditadura militar. A quantidade hoje de militares, né, de integrantes das Forças Armadas dentro do governo, né? Veja, isso é um problema muito sério, porque se eu tenho mais de 6 mil, e esse é um dado, há pesquisadores que já estão falando em mais de 10 mil integrantes das Forças Armadas, especialmente do Exército, ocupando cargos do governo, eu estou dizendo que as Forças Armadas passam a ser não mais uma instituição de Estado, passam a ser uma instituição de governo. E a pergunta que eu faço é, bom, e se perderem a eleição, vão respeitar o resultado? Bom, e nesse clima de nostalgia, eu me despeço desta, que é a última edição de terça-feira do TJ UFSC em 2021. Nós nos encontramos de novo no ano que vem. Muito obrigada pela sua companhia até aqui e tchau, tchau!